Alô! Dia 22 de fevereiro de 2019. O inusitado, irreal, pulando a cerca, que não tem pauta, nem tem roteiro, nem censura. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutorense, médico, produtor do programa é Jorge Pessando e a equipe da UniTV, o canal da UF. Fala, Jorge Pessando! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá se sentindo como uma minhoquinha no galinheiro? Fica triste não. Se cobriu, é circo. Se descobriu, é pulando a cerca. Vai, Daniel, com você. Isso. Olha só, o programa Pulando a Cerca é um inusitado real. Por que pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo? Aliás, por baixo é uma coisa difícil, mas pode pular por baixo. Olha só, por quê? A gente enxerga do outro lado. O outro lado tem educação, saúde, cultura, justiça e tudo que os homens querem na vida. Então, Pulando a Cerca é um programa pequeno, mas uma grande bandeira. E cada vez que tem um programa Pulando a Cerca, a gente convida uma fração importante da população do Brasil, que há 2019 anos vem pulando a cerca. Ou 519 anos pulando a cerca. Olha só. Então, o apresentador do programa sou eu, que tive AVC, a doença que mais mata no Brasil e no mundo. E estou aqui no ar. Vamos falar. Hoje tem uma equipe fantástica. Vamos chamar o simpaticíssimo, o tesudíssimo, gostosíssimo e estudosíssimo por o doutor Alexandre Trimo. Vem pular cerca. Pula cerca. Isso. Pulou. Vamos chamar também ele aqui, o Jorge Serrano, vem pular a cerca, é a mesma configuração, gostosíssimo. Não, aqui, ó, do lado. Vamos chamar agora o doutor Márcio Serrano. AVC, eu esqueço às vezes. Pula a cerca! Isso. E vamos chamar também uma pessoa, temos disso, não é? Gostosinho, estudosíssimo, Universidade da UF em Serviço Social, Jennifer Silva, vem pular a cerca. Pulou. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a população praticamente desconhece. Fez recentemente consultório na rua. Fala, Alessandro, consultório na rua. O que é o consultório na rua? Primeiramente, agradecer ao Daniel aí pela oportunidade de estar aqui no programa Pulando a Cerca. Para nós é muito importante a gente tornar mais visível a política do consultório na rua. Consultório na rua é um dispositivo, uma estratégia do Sistema Único de Saúde, né? Aqui na Prefeitura de Niterói, na Secretaria de Saúde na Fundação Municipal de Saúde de Niterói, nós temos 2 equipes de consultório na rua que têm como principal objetivo o acolhimento e a atenção integral à população em situação de rua no município de Niterói. Em todo o território de Niterói, nós temos 2 equipes de consultório na rua. Então, o consultório na rua é uma espécie, ou real, de pulando a cerca. Pular a cerca.
sair do hospital, do consultório, para na rua, pulando a cerca. Aliás, o programa repete bom dia, boa tarde, boa noite, porque repete. Alisson, qual é a tua idade? Eu tenho 49 anos. E você? Eu tenho 50 anos. E o Márcio? 47. E a Zêndes? 31. É tudo garoto. Eu tenho 96 anos. Olha só, vou perguntar a você que são médicos e tal. Você, Alessandro, você tem. Como é que era Niterói antigamente? Você nasceu aonde? Eu nasci em Friburgo, Nova Friburgo, interior do estado, mas morei aqui em Niterói a partir da década de 80. Hoje em dia não moro em Niterói, moro no Rio. Mas eu, enfim, conheci Niterói a partir da década de 80. Então, a tua família é grande? Primo? Sim, a família é extensa. Que legal. Tem, por parte de mãe, são 10 tios que eu tenho, então muitos primos, enfim. Você brincava de médico? Desde a infância a gente teve aquela... Quem nunca passou por essa fase, né? Eu brinco de médico até hoje. Ué, é importante. É isso aí. E você, Márcio? Sempre brinquei de médico. Desde os 4 anos que eu tenho a consciência que brincar de médico é muito bom. É bom, né? E a Zêndes? Não, eu, na verdade, sempre brinquei de assistente social. Eu queria essa profissão desde 6 anos de idade, já sabia que eu queria. Eu tinha brincado de médico. De médico eu nunca brinquei, não. Não? Tô aprendendo agora no consultório, na rua. Tá bom. Olha só, então, o Jorge Serrano Araújo, Jorge, é redutor, né? Explica o que é a tua atividade. Sim, na realidade eu sou agente redutor de danos e a redução de danos está ainda, vamos dizer que engatinhando no Brasil, mas já com bastante frutos e com bastante êxito nas suas propostas. O agente redutor de danos, a redução de danos é uma política pública, né, que visa diminuir os danos sociais e à saúde relacionados ao uso de álcool e outras drogas, sem necessariamente se reduzir o consumo de tal droga. Fala mais um pouquinho para explicar melhor. Afinal, aqui um canal universitário. Explica mais. Sim, na realidade, outras intervenções vêm sendo feitas com relação ao uso compulsivo de álcool e drogas, e a redução de danos é mais uma estratégia para que se possa alcançar o usuário em situação de rua, principalmente, sem impor nada a esse usuário. Muito pelo contrário, a nossa intenção e a nossa estratégia é de, em primeiro lugar, tentar de qualquer forma criar um vínculo entre a redução de danos, consultório na rua e a população em situação de rua. A partir desse vínculo é desvendado outros programas em qual o Pop Rua, que é carinhosamente chamado por nós a população em situação de rua, de Pop Rua, ele é inserido em algum tipo de ajuda ou programa, se ele quiser, se assim ele achar que deve. Exemplo, nós não... Até o nosso amigo aqui, Márcio, esses dias nós conversando, ele falou assim para mim: Jorge, eu não estudei para ser juiz, eu estudei para ser médico. Então, isso tudo não é uma pregação, não é uma pregação, não. É um caminho de articulação entre uma pessoa e outra, uma equipe. Então não é uma pregação, nem é os juristas. Tá claro? Legal. Ele colocou essa... Não, fala Márcio, doutor Márcio, clínica médica. Ele colocou essa fala que eu disse para ele, né, que eu não estudei para ser juiz.
eu estudei para ser médico, que tinha um paciente que falou, começou a me contar um monte de coisa, e esse paciente, para mim, no final, falou assim, ué, mas então o senhor não vai brigar comigo porque eu uso droga, porque eu uso aquilo? Eu falei, não, eu não estudei para ser juiz, eu não estou aqui para te julgar, eu estudei para ser médico. Aí, por isso que ele repetiu essa fala. Ele é uma pregação. É bom dar um exemplo legal de redução de danos, que eu lembrei agora, ele está falando do uso de álcool, né, e outras drogas. Um exemplo legal que eu li uma vez num texto de redução de danos, que eu sempre me vem, é o seguinte. Tinha uma pessoa que viu alguém usando crack, em vez de chegar diante dela, o crack faz mal, não use, pare de usar, a pessoa falou assim, toma uma garrafa d'água para você, durante o tempo que você usa crack, você também toma água. E o texto falava, né, das coisas que o crack podia fazer fisicamente na pessoa, uma delas seria a desidratação. Então o redutor de danos foi lá e ofereceu água. Não chegou para ele, você tem que parar de usar o crack agora. Ele ajudou a reduzir o danos. Então isso é um conceito muito importante. A nossa equipe de consultório na rua trabalha o tempo todo com o conceito de redução de danos. E esse foi um pequeno exemplo que eu falei, da água. Mas é uma maneira de reduzir o dano. Legal, olha só, vamos chamar agora a Jennifer. A Jennifer tem uma história importante. Fala, Jennifer. Então, hoje, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso. Hoje eu estou do outro lado da história, na verdade. Então, qual é o outro lado? O outro lado, o primeiro lado, eu fui assistida. Na verdade, durante um tempo da minha adolescência, eu morei nas ruas. Eu fiquei um tempo nas ruas, passei alguns anos da minha vida abrigada, mas sempre quis estudar. Eu não vivi na rua, eu passei pela rua. É diferente essa concepção de você ser da rua e você estar na rua. E eu só estive. É fundamental. O por estar. Sim. É eterno. Estar é transitório, isso mesmo. Sim. Para mim, isso não seria eterno, porque até então o que eu tinha em mente era estudar. Eu fui para a rua até por conta disso também. Eu queria estudar, em casa não tinha condições, enfim. Era bem complicada a situação. Mas ali na rua vi todo tipo de coisa. Da minha turma, na época, éramos 20. Hoje só temos 3 vivos. Né? Hoje é até engraçado que hoje eu passo na rua e atendo aquela pessoa que viveu comigo. É até assim engraçado assim pensar nisso, de acolhida para acolher. Né? A gente aprende isso. E assim está sendo, para mim, tá no consultório na rua, né? Tá na assistência, porém na saúde está sendo assim uma experiência fantástica. Fantástica, apesar de eu já ter vindo da assistência, também ter trabalhado como educadora social, né? Eu me formei, sou militante ativista. E assim, é muito, como é que eu vou te explicar? Houve um momento da minha vida em que eu fiquei 5 anos fora, fui fazer faculdade fora, em outra cidade, e quando eu voltei, depois de 10 anos, na verdade, eu vi, estava tendo uma obra no abrigo que hoje não existe mais o abrigo, né, que é um centro que acolhe a população em situação de rua, né, um centro-dia, e tinha umas madeiras, né, uns tapumes, que a gente chama, e lá tinha assim, eu passei por aqui, um dia eu vou retornar. Isso em 2005, esse tapume estava sendo usado na obra. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, caramba, como o tempo passou. Eu só passei aqui. Né? Hoje eu faço serviço social, que é a minha paixão, né? E consigo trabalhar de uma forma em que, junto com a equipe, a gente consegue fazer um trabalho realmente não só de redução de danos, mas de promoção à vida, acima de tudo. É quando esse trabalho que a gente faz é muito mais do que você entender que você faz parte de um sistema. E sim entender que a gente é a mão, é a engrenagem que faz esse sistema funcionar. Né? Isso é uma coisa que a gente tem aprendido muito com a equipe, né? O nosso instrutor, o nosso coordenador também passa muito essa questão para a gente. É a questão de você trabalhar mesmo o ser humano em si. Olha só, você pulou a cerca, sim, mas você falou o seguinte, a tua turma tinha 20 pessoas, hoje tem 3. Sim, somos em 3 que sobraram. Por que houve tanta baixa na turma? A tua visão, por que sumiu 17 pessoas? Por quê?
Na verdade, muitos morreram em decorrência, né, das drogas. Alguns foram drogas, alguns foram por doenças sexualmente transmissíveis, outros foram tráfico. É a estatística. Infelizmente, é a estatística. Nós éramos somente números para a sociedade. Mas olha só, vamos aprofundar mais. Eu era droga e tal, mas tinha uma questão, a meu ver, fundamental, o racismo. Sim, o racismo é uma coisa bem pesada. Bem pesada. Na tua turma de 20, quantos eram pretos? Olha só, preto é a nomenclatura usada pelo BGE. Negro não. Preto. Preto, pardo e branco. Sim. E quantos eram pretos? Quantos eram pretos? Na verdade, quase todos. Se a gente for analisar mesmo assim, pelo censo, a maioria da população em situação de rua ela é preta. Então o racismo continua igualzinho ao século XIX e XX. Sim, sim. Eu acredito que há muito mais fascistas e racistas no armário do que a gente imagina. Exatamente. Né? E o Brasil ele é uma sociedade em que mais mata os seus jovens, mais mata a sua população preta. Olha só, eu vou perguntar ao Odissão, o Zócio e o Márcio, vocês naturalmente são brancos. Como é o contato um branco com a população totalmente preta, que tem uma visão racista sobre o branco? O branco é o explorador, é o filho da puta, é um português caro. Como é que funciona isso? Eu acho que no começo deve ser difícil, né? Sim, Daniel. É natural a gente, quando ainda não tem um vínculo tão próximo com essa população em situação de rua, quando a gente começa a se aproximar, eles ficam ressabiados. A proposta da nossa equipe, que está toda voltada para um processo de construção e de cuidado integral à saúde desse usuário, do SUS, para inseri-lo mais dentro do Sistema Único de Saúde, esse usuário em situação de rua ele está acostumado a pé nas costas o tempo todo, a ser tratado como um pária da sociedade, uma pessoa que é considerada delinquente, né? Muios dizem vagabundos por aí, né? Enfim, e não é nada disso. O que a gente percebe é que são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e a gente, quando se aproxima dessas pessoas propondo cuidado, atenção e proteção social, elas estranham. Estranham porque não estão acostumadas com políticas públicas voltadas para este movimento. Normalmente, as políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, aí numa linha de tempo histórico, sempre tiveram propostas higienizadoras, né, de tirar essas pessoas à vista nos grandes centros urbanos, o que não resolve absolutamente nada e só produz mais exclusão, mais discriminação. A nossa proposta é exatamente o cuidado integral dessas pessoas no local onde elas estão, com um conceito de baixa exigência, ou seja, nós não exigimos absolutamente nada dessas pessoas para que elas façam a adesão à nossa proposta de cuidado e atenção. E mais do que isso, a partir do momento que a gente constrói vínculo com essas pessoas, a gente começa a tentar traçar junto a essas pessoas uma proposta pactuada de projetos de vida para essas pessoas, entendendo o cuidado e a atenção integral a essa saúde das pessoas, muito mais além do que apenas cuidar das demandas mais prioritárias de saúde que elas têm. Enfim. Então, eu entendo que, a princípio, quando chega a equipe de consultora na rua, tem uma coisa, uma novidade espetacular. A população na rua acha que você é polícia.
E a polícia sempre reprimiu a população na rua, na porrada. Português, claro. Tem que dar porrada e isolar, excluir, não é? Então, a primeira impressão, e Osório, como é que, na tua experiência, como é que tira essa primeira impressão de polícia e contra o pessoal marginal? Sim, bom, na realidade, nem todos os profissionais, sejam de que área for, têm a tendência ou têm um gosto de escolha pelo consultório na rua. Nós somos uma equipe que somos requisitados e passamos por uma triagem, e nem todos ficam também nesse trabalho do consultório na rua. Nós já chegamos com uma tendência a nos realizar no outro. Nos realizar no outro. Chegamos com uma tendência totalmente de tentar o tempo inteiro pular a cerca, sair da caixa. Nós não ficamos dentro da caixa. A equipe do consultório na rua, que todos somos redutores de danos na realidade, nós saímos o tempo inteiro da caixa. E uma coisa fundamental, Daniel, que nós temos observado, é você se doar. Se doar. Outro dia, um pop rua, carinhosamente como nós os chamamos, a população em situação de rua, me disse: seu Jorge, eu gosto da equipe do consultório na rua porque Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca só. Mas todo mundo que chega perto da gente fala mais do que nos ouve. E vocês do consultório na rua nos ouvem. E eu estou chegando à conclusão que em algum determinado momento, quando nós tivermos nada, não conseguirmos, estivermos com as mãos amarradas, não pudermos fazer nada pela população em situação de rua, uma coisa eu tenho certeza que nós podemos fazer: ouvir. E faz a diferença. O vínculo, como Alexandre disse, a confiança que eles acabam demonstrando com relação à equipe, vem com o tempo. Nosso trabalho sem vínculo não existe. O trabalho é nulo, não existe. Então, o primeiro ponto nosso é abordagem e tentativa de formação de vínculo. Como é feita essa tentativa de formação de vínculo? Através de escuta, através de estarmos o tempo inteiro pulando a cerca com eles, usando estratégias até então nem percebidas por eles próprios, pautados em redução de danos, pautado em cuidado. Um exemplo que eu quero te dar, Daniel: nós muitas das vezes vamos em cenas de uso. Nós saímos à noite, a equipe anda à noite, nós saímos numa van e saímos a equipe e predeterminamos lugares na cidade onde nós vamos. E muitos lugares que nós chegamos, nós em nichos, chamados nichos, são cenas de uso. Nós chegamos no lugar e eles estão fazendo uso. O uso de crack, o uso de cocaína, o uso da maconha. Nós chegamos, pedimos licença, se podemos chegar, se não podemos chegar, e eles nos respondem. Se disserem que sim, nós chegamos. Se disserem que não, nós deixamos para a próxima vez. Sem, em momento algum, nos importar que eles estão usando ou não estão usando. Nós vamos lá para oferecer cuidados. Olha só, o Carnino, está gostando? Mostra a equipe. Mostra a equipe. O Zaza, o Zé Luiz. Rápido, isso. O Zaza, o Zé Luiz. Aqui. Tá bom, isso. Ô, Carnino, aqui. Isso. Agora mostra o Carnino. Carlinho, Chiquinho, Carlinho. Olha só. É tudo Quinho. Começa com C. Olha só. A equipe também participa, pulando a cerca. Ou a vocês. O Zaza tem uma pergunta para formular. Bem, primeiro, parabéns, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que... A gente sabe que isso, né, seria um trabalho do Estado, do poder público, né? Então vocês estão se antecipando como humanistas que são e cuidando de uma população tão necessária, né, que se faz, né, que, como alguém disse aí no início, é mesmo, a sociedade tem eles como párias, né? Então, parabéns. A outra história
a sociedade também auxilia muito eles com alimento, né? Cara, isso eu acho, Deus que me perdoe de estar falando alguma besteira, mas eu acho isso muito mais importante do que o alimento para o corpo. Como você conseguiu, né? Não, é muito show de bola, cara. Agora, o que eu queria saber é o seguinte: todo movimento tem um custo. Ponto. Vocês têm alguma coisa de captação, de quem quer auxiliar vocês com monetariamente, né? Isso tem que tocar o coração da sociedade, né, gente? Porque é uma coisa muito bonita. Então, que a gente possa auxiliar vocês a auxiliarem. Existe alguma situação dessa? Então, tua pergunta é importante para a gente sempre legitimar essa estratégia como uma política pública. E ela é uma política pública do Sistema Único de Saúde, custeada pelo Sistema Único de Saúde e pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Ela não tem subvenções voltadas para a organização de sociedade civil. Ela tem um financiamento, um custeio mensal do Ministério da Saúde, com contrapartida também do município, a partir da Fundação Municipal de Saúde, e a gente valoriza muito essa estratégia a partir de ser uma política pública. É uma conquista, né, da sociedade brasileira, o sistema público de saúde em si, desde 1988, a partir da Constituição, acabou sendo uma grande pulada de cerca o Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que é uma das maiores avanços pós-Constituição de 88, é a efetivação de tudo aquilo que o Sistema Único de Saúde conquistou nesse período. E o consultório na rua surgiu há 5 anos atrás, pelo Ministério da Saúde. Hoje existem mais de 160 equipes de consultório na rua em várias cidades do país, né? E a gente tem essa proposta de produção de cuidado pautada pela produção de autonomia dessas pessoas, porque é uma condição importante a gente considerá-las como um processo de passagem pela rua, e a gente está aqui o tempo todo para, a partir de um conceito de cuidado pautado pela redução de danos, começar a trabalhar uma escuta, um vínculo e uma aproximação junto às pessoas para produzir cada vez mais autonomia junto a essas pessoas. Então, olha só, eu vou perguntar ao doutor Márcio, médico, a clínica médica funciona de que maneira na população de rua, no consultório da rua? O nosso funcionamento da equipe do consultório na rua, especificamente o atendimento médico, funciona tanto na nossa base, que no nosso caso é ali na rua Visconde do Uruguai, 531, quarto andar, como funciona na rua, principalmente na rua. De dia, à noite, a gente vai para os pontos estratégicos. O centro da cidade é o local que junta a maior parte da população, né, que é cerca de 80% aí da nossa população que está em situação de rua, e a gente faz a gente tem uma van. Nessa van a gente tem algumas coisas que a gente pode utilizar para um primeiro atendimento dessas pessoas, e a gente faz o atendimento na rua. Vou dar um exemplo. Esses dias a gente, na Mário Viana, logo no início da Mário Viana, próximo da Policlínica Vital Brasil, bem na altura da Policlínica, a gente encontrou uma gestante que a gente estava procurando já há um tempo, que estava ouvindo falar que ela estava em situação de rua. A gente foi lá, viu que estava assim, um papelão com um apoio numa parede, num portão. E ela estava ali embaixo junto com uma outra mulher. A gente abordou, insistiu um pouquinho, elas saíram. E aí eu até esqueci nesse momento que a gente tinha a van estava próxima, e a gente pensou assim, vamos começar o pré-natal dela aqui. Eu falei assim, a gente dá um jeito de arrumar aqui para deitar e a gente fazer sua medida de fundo de útero, porque a gente atende toda a população, desde bebê até idoso, quem a gente encontrar. Eu passei nesse processo seletivo para ser médico de família e especificamente lotado para o consultório na rua. Então o atendimento nosso é generalista.
é para todo mundo. E a gente tenta também ser resolutivo. O que a gente identifica que precisa de uma especialidade e que tem mesmo que encaminhar, é aí que a gente encaminha. Mas a gente não faz aquela clínica de ao endocrinologista, ao neurologista, ao psiquiatra. Tudo que a gente pode resolver com a nossa equipe, a gente resolve. E aí a gente iniciou o pré-natal dessa gestante. Claro que eu não ia mandar ela ir lá para o centro, no consultório, na base do consultório na rua, porque da Mário Viana até lá ela precisa de dinheiro de passagem, tinha que se deslocar mais. Quem era, já que nós somos a ponte, qual o local que era para ela fazer o pré-natal, continuar o pré-natal? Próximo, a policlínica ali, que era só atravessar a rua e chegar lá na policlínica para continuar o pré-natal dela. E aí ela vai com alguma coisa, a gente tem que dar, né, para poder funcionar como ponte, mostrando que ela foi atendida pelo consultório na rua. Então ela tinha lá os documentos que a gente fez, cartinha, escrito carimbado, consultório na rua, pedido dos primeiros exames, já dizendo que ela tinha aproximadamente 26 semanas de gestação, ela não tinha ido a médico nenhum, mas a gente mediu o fundo do útero. Então, quer dizer, ela já chega com um pré-natal iniciado na rua, na van, porque a gente tinha van, se não tivesse ia ser deitada na calçada mesmo. A gente faria isso. O Zenzifer, qual é o teu papel hoje no consultório na rua? Eu sou estagiária, né? Estou no primeiro ano de estágio, auxiliando mesmo, né? Na parte social mesmo, na abordagem, na questão da abordagem mesmo, assim. Mas eu acho que você, pela experiência, deve ser uma pessoa que entra na frente. Eu acho que sim. É costume, às vezes nem entrar na frente, mas assim, só de chegar com ele, só de parar mesmo. Outro dia a gente foi atender, a gente foi no túnel, não foi? Lá perto do túnel. A gente tinha ido atender e assim, eu desci da van, parei com a equipe e assim, do nada, uma pop rua já veio, já pulou em cima de mim, deu aquele abraço, assim, fez aquela recepção mesmo, aquela festa. Acredito que nem precisa pular na frente, eles já fazem isso, automático já. Assim, a gente conhece cada um por nome, apelido, sei o que gosta, o que não gosta, cores, tudo você aprende na convivência. Isso está sendo uma experiência fantástica, porque eles acabam se identificando também. Então você é uma espécie de abre caminho. Aí eu não sei, isso aí é o coordenador que responde, eu já não sei te responder. Deixa eu acrescentar uma coisa. A gente, quando inicia o vínculo com eles, claro que vai facilitar, né? Porque a Jennifer já sabe as necessidades deles automaticamente. Mas quando você começa a criar um vínculo, que esse vínculo é pautado no acolhimento e numa escuta adequada da pessoa, eles também já abrem as portas para você. Mesmo que você não tenha vindo de uma situação de rua. Eu, por exemplo, muitas vezes chego, às vezes um pouquinho antes do pessoal no encontro ali, quando a gente vai para a Praça São João, que é um ponto de encontro, a nossa van fica estacionada ali. Eu cheguei, sentei, já viram um grande consultório. Todo mundo vem chegando, eles vêm brotando de vários lugares. Eu preciso disso, doutor, eu preciso daquilo. Por quê? Porque a gente já criou algum vínculo com eles. Já me chama para ver uma outra pessoa que está em tal lugar, fulano que está escondido ali, que está sentindo dor. Eles mesmos, e outra coisa, eles ajudam muito também. É outra coisa importante. Fulano está tossindo, não é melhor fazer escarro? Eles já trazem a pessoa para mim, já dizem onde está. Eles ajudam muito, mas isso é baseado em quê? No vínculo que a gente foi criando com eles. Isso é importante, o vínculo afetivo. Se não tiver o vínculo afetivo, nada funciona. Aí na porrada a solução é muito pior. Então o vínculo afetivo, fala, Zenzifer. Então, essa questão agora que você falou do vínculo afetivo, antigamente, no caso, no tempo que eu vivi na rua, não existia o consultório na rua, era uma política só no papel, que é de 5 anos para cá, né, o consultório na rua. E muita gente provavelmente morreu até pela ausência dessa política pública. Talvez, se tivesse, muitos estariam vivos hoje. E quando você fala dessa questão, né, realmente do vínculo, né, desse cuidado, tudo, a gente lembra que antes, né, a própria assistência, na verdade, via a população em situação de rua como um número, né, como um número. E o consultório na rua, ele vem desmistificando, na verdade, desmistificando essa questão que é bem deturpada, por incrível que pareça, porque ali é um indivíduo que possui a sua identidade fragilizada, sim.
Muito, muito, porque a rua, eu posso dizer que a rua é o maior ponto de humilhação do ser humano. É quando ele grita socorro, mas a sociedade já o maltratou, já o excluiu de tal forma que ele perde a voz. Olha só, eu vou falar o seguinte, o último aluno da turma, são dois. O maluco que está dentro do hospício é o último aluno da turma. E a pessoa que está na rua. É os dois últimos alunos da turma. Mas pensa só, e os últimos alunos da turma resolvem estudar. Quem é que vai ficar no lugar deles? É uma crise. Então, ficar na rua escolhido ou ficar no hospício é bom para quem? Da sociedade normal. É, sociedade dita normal, acho que de normal não tem nada na realidade, porque é aquela coisa, o maluco, eu não diria o maluco. Na verdade, muitas vezes eles têm mais sanidade, né, basicamente, do que a própria sociedade que exclui. O maluco, como a sociedade coloca. Sim. O excluído é como a sociedade coloca, o vagabundo. Sim. Tem um preconceito absurdo. A conotação é o modelo capitalista. Sim. Não produz, é vagabundo ou maluco. Quando eu entrei para o serviço social, eu ainda estava em situação de rua. Eu passei um tempo em situação de rua. E eu entrei também, né, devido ao consultório na rua também, numa visita do consultório, uma antiga coordenadora. Não, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu falei assim, pô, já estou cansada, já de tanto cair, não é isso que eu quero. Aí ela falou assim, não é o que você quer, mas talvez seja o que você precisa no momento. Volta, a sociedade vai precisar de você. E eu fiquei parada pensando, não, vamos estudar para ver no que vai dar, né? E passei, quando eu entrei para a faculdade, já é bem complicado, porque o corpo negro dentro da universidade já é um corpo bem tenso de se adentrar, porque assim, há políticas públicas de entrada, mas não há políticas públicas de permanência. E quando você entra, né, numa faculdade pública mais elitizada, você sofre por ser negra, você já é excluída por ser negra, você sofre por ser mulher, você sofre por ser mulher preta, favelada, que eu falo isso mesmo, sou mulher preta, favelada, e vim de situação de rua, sim. Mas você acha que aqui é o seu lugar? O meu lugar, assim como os dos meus irmãos que estão na pista, dos meus companheiros que estão na pista, é onde a gente quiser. Estar na rua não quer dizer que você pense menos que os outros ou que você não tenha... como é que se fala? Ou que você não goze plenamente das suas faculdades mentais. A única coisa que difere um morador de rua, né, de uma pessoa que está dentro de uma universidade federal é a forma com que você vai sair. Eu brigo muito com meus colegas por isso. Eu entrei dentro de uma universidade para ser assistente social. Eu não entrei aqui para ter só um certificado. Se eu quisesse isso, eu continuaria na rua. E assim, eu brigo muito. Você, assistente social, vai ser uma assistente social favelada. Eu vou. Graças a Deus, sabe por quê? Porque é na favela onde você encontra tudo. Onde você vê um mundo em que, infelizmente, muita gente da universidade não consegue enxergar. A vida está lá fora. O Academês, ele ensina a gente, sim, as bases, as diretrizes. E você aprende muito também do que você não deve fazer. Do profissional, muitas vezes, que você não quer ser. O Academês, às vezes, ensina isso. Você falou em Academês. Em tese, a sociedade é academência. É academência. A formação é totalmente acadêmica, importante, e a demência também. Então, a universidade podia abrir os seus neurônios e conseguir ver a questão. No Brasil, eu acho que só talvez uma universidade pública consegue enxergar um pouquinho. Olha só, e a outra universidade particular, não, vem o lucro. A universidade pública tem a pesquisa, consegue entender.
consegue raciocinar. E a maior revolução que um homem pode fazer é pensar. Não é repetir modelo. Infelizmente, hoje, a educação em si, de um modo geral, desde quando você inicia até mesmo o término, eu costumo criticar muito, porque hoje em dia é uma educação de pendrive. Você vai para uma sala de aula e você aprende a decorar. Você não sai... Hoje em dia, as universidades ela não formam pensadores. Eu acredito que ela não forma pensadores porque talvez se ela formasse pensadores, formasse pessoas que realmente aprendessem a ir para o front, aprendesse que o ser, ele é muito mais do que aquele capital que gira, né? Ele é muito mais do que uma cédula. Talvez aprendesse isso, a sociedade ela não sofreria do maior mal do século, que é a depressão. A sociedade ela está doente por isso, ela está doente por não ser estimulada a pensar. Não, eu discordo. Não é a depressão que a sociedade, o mal, é a desigualdade. A desigualdade causa depressão. Então, a desigualdade é o tema no modelo que a gente vive. Desigualdade. Mas será quando existiu igualdade, na verdade, dentro da sociedade que a gente vive? Quando? Existiu? Nunca existiu. Fato, nunca Olha existiu. Olha só, eu vou falar em psicanálise. O Lacan, o grande Lacan, falava o seguinte: onde tem concentração, tem segregação. Isso toda a humanidade viveu isso. A família, o grupo, qualquer grupo tem concentração, tem... Sim, o apartheid social é muito grande. Então, segregação. O próprio grupo de consultora na rua tem uma parte que pensa, o outro parte pensa ao contrário. Tem segregação, sim. O homem quer poder. E o poder com o homem tem várias formas de viver. E a segregação é natural. O nosso papel é entender. A natureza humana não é boa nem má. Ela é. O nosso papel é entender. É aquela coisa, tudo lhe é permitido, mas cabe a cada um de nós saber de fato o que nos convém. Exatamente. Então, olha só, tem 45 minutos. No dentista, 15 minutos é 5 horas. Uma vida. No motel, 1 hora é nada. Então, falta 2 ou 3 minutos. Quem é que vai encerrar? Escolha aí. Eu posso só colocar uma coisa importante, Pode. Dando uma síntese de tudo que falou. O nosso trabalho é o tempo todo cuidar em liberdade. E essa liberdade está intimamente relacionada a um processo de construção de laços afetivos entre a nossa equipe e essa população. O cuidado com a redução de danos que a gente faz está intimamente relacionado a esse processo de cuidar em liberdade e de produzir vida para essas pessoas. O nosso trabalho, a nossa equipe trabalha o tempo todo nesse contexto de promoção de saúde pautado pela condição integral e atenção aos usuários. Então, o trabalho é com a saúde, não com a doença. Exatamente. A gente procura colocar a doença entre parênteses e trazer o indivíduo para frente desse processo, entender o seu histórico de vida, a singularidade de todo da sua trajetória de vida e escutá-lo. A partir dessa escuta, a gente, junto com ele, começa a construir outras propostas de estar no mundo e, com certeza, sempre pulando a cerca. Pular a cerca é importante. Eu vou chamar o consultor na rua do grupo Pulando a Cerca. Pode ser, pode ser. Olha, eu acho importante... Você entra na comunidade, aqui o grupo Pulando a Cerca, não é comunidade da rua. É mais abrangente. Claro, eu estou brincando, mas é exatamente isso, pular a cerca.
E o pular a cerca, a gente enxerga do outro lado. O muro não. A muralha não consegue ver. Mas pulando a cerca, vê. Olha só, eu acho que... Vamos cantar? Cantar. É o seguinte, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos cantar coletivamente. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, viva o consultor na rua. Parabéns.